Controle legislativo. Pontos fundamentais. O controle legislativo é um mecanismo essencial para o equilíbrio entre os poderes do Estado, assegurando que o poder executivo atue de forma compatível com os princípios democráticos e com os interesses da sociedade. Através desse controle, o poder legislativo exerce sua função de fiscalizar os atos e políticas públicas implementadas pelo executivo, buscando garantir a legalidade, a transparência e a eficiência da administração pública. Esse tipo de controle tem raízes profundas na separação dos poderes, que é um princípio estruturante dos regimes democráticos. Embora o executivo tenha a função de administrar e executar políticas públicas, ele deve estar sujeito à fiscalização do legislativo, que representa diretamente os cidadãos e detém a prerrogativa de verificar a conformidade e a eficiência das ações governamentais. Um dos instrumentos mais conhecidos do controle legislativo é a análise das contas públicas. O Poder Executivo deve prestar contas ao Legislativo sobre a aplicação dos recursos arrecadados, demonstrando que as despesas foram realizadas em conformidade com o orçamento aprovado e os princípios da administração pública. Por exemplo, se houver suspeitas de mau uso dos recursos públicos, o Legislativo pode exigir esclarecimentos, se necessário, tomar medidas corretivas. Além disso, o Legislativo tem a prerrogativa de convocar autoridades do Executivo para prestar informações sobre a gestão pública e a execução de políticas. Essa convocação pode ocorrer por meio de comissões parlamentares ou audiências públicas, nas quais os representantes eleitos questionam os gestores sobre a aplicação de recursos, a eficiência das ações e o impacto das políticas implementadas. Outro aspecto relevante do controle legislativo é a criação e a fiscalização de comissões parlamentares de inquérito. Essas comissões são formadas para investigar possíveis irregularidades na administração pública ou em outras áreas de interesse público. Por exemplo, uma comissão pode ser criada para apurar fraudes em contratos de obras públicas ou desvios de recursos destinados à saúde. O controle legislativo também se manifesta na aprovação de leis orçamentárias e de créditos adicionais. Antes de executar as despesas públicas, o Executivo deve submeter ao Legislativo uma proposta orçamentária detalhada, que será analisada e, eventualmente, modificada pelos parlamentares. Esse processo assegura que os recursos públicos sejam destinados às prioridades definidas pela sociedade. A fiscalização legislativa, no entanto, não se limita a aspectos financeiros. O Legislativo também pode atuar na análise da legalidade e da constitucionalidade de atos normativos expedidos pelo Executivo, como decretos e medidas provisórias. Caso identifique incompatibilidades com a Constituição Federal de 1988 ou com outras leis, o Legislativo pode solicitar a revisão ou a revogação desses atos. Um exemplo prático de controle legislativo pode ser observado na rejeição de contas do Executivo. Caso os parlamentares identifiquem irregularidades ou má gestão, podem reprovar as contas apresentadas, o que pode levar à abertura de processos para apurar responsabilidades, incluindo a possibilidade de sanções administrativas e políticas. O controle legislativo também tem um importante papel na supervisão de agências reguladoras e empresas estatais. Por meio de comissões permanentes ou específicas, os parlamentares acompanham o desempenho dessas entidades, assegurando que atuem de acordo com suas finalidades institucionais e respeitem os interesses da sociedade. Outro instrumento de controle legislativo é a possibilidade de sustar atos normativos do Executivo que extrapolem os limites da delegação legislativa ou que violem direitos fundamentais. Isso fortalece a separação dos poderes e impede que o Executivo atue de forma autoritária ou desproporcional. No contexto internacional, o controle legislativo também se manifesta na análise e aprovação de tratados e acordos firmados pelo Executivo. Antes de serem incorporados ao ordenamento jurídico interno, esses instrumentos devem passar pelo crivo do Legislativo, que avalia sua compatibilidade com os interesses nacionais e com os princípios constitucionais. A atuação do Legislativo no controle das políticas públicas é essencial para assegurar a eficiência e a eficácia das ações governamentais. Por exemplo, ao monitorar programas de educação ou saúde, os parlamentares podem identificar falhas na implementação e sugerir ajustes que melhorem os resultados e beneficiem a população. Embora o controle legislativo seja indispensável, ele enfrenta desafios significativos, como a necessidade de equilíbrio entre a fiscalização e a cooperação com o Executivo. Um controle excessivamente rigoroso pode dificultar a gestão pública,
enquanto uma fiscalização leniente pode comprometer a accountability e a transparência. A participação da sociedade é outro elemento crucial no fortalecimento do controle legislativo. Por meio da pressão popular, da mídia e das organizações da sociedade civil, os cidadãos podem influenciar a atuação dos parlamentares e exigir maior rigor na fiscalização das ações governamentais. Por fim, o controle legislativo é uma expressão da soberania popular e do compromisso democrático. Ele não apenas assegura que o executivo atue de forma responsável, mas também fortalece a confiança da sociedade nas instituições públicas, promovendo a justiça, a transparência e o respeito aos direitos fundamentais. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!